Eu sou Isadora. Eu sou o Francisco. E a gente vai falar sobre a síndrome de Marfan. A primeira coisa que a gente vai falar é a origem etimológica da palavra síndrome. A palavra síndrome tem origem no grego e no latim, do grego síndromos, literalmente correr junto, ao mesmo tempo. Do latim tardo síndroma, que preservou esse sentido de conjunto que ocorre simultâneo. Já a definição em medicina e ciências da saúde é: uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem em associação de forma recorrente, caracterizando uma condição clínica ou patológica, mas nem sempre tem uma causa única identificada. Quem foi o primeiro a descrever a síndrome e em que ano isso ocorreu? A síndrome de Marfan foi descrita pela primeira vez em 1896 pelo pediatra francês Antoine Bernard Marfan. Ele relatou o caso de uma menina de 5 anos com membros longos e delgados e alterações esqueléticas, e essas características seriam associadas à síndrome mais tarde. Tá, agora eu vou falar sobre quais as principais causas e fatores de risco associados à síndrome, genéticos, ambientais e etc. A causa principal genética foi: a síndrome de Marfan é causada por mutações no gene FBN1, localizado no cromossomo 15. Esse gene é responsável pela produção de fibrilina-1, uma proteína essencial para a elasticidade e a integridade do tecido conjuntivo. Em alguns casos mais raros, mutações e outros genes ligados à via do TGF também podem estar envolvidas. Herança é uma doença de herança autossômica dominante, ou seja, basta um único alelo alterado herdado do pai ou da mãe para que a síndrome se manifeste. Aproximadamente 75% dos casos são herdados de um dos pais afetados. Cerca de 25% surgem de mutações espontâneas, de novo, sem histórico familiar. Fatores de riscos ambientais. Não existem fatores ambientais conhecidos que causem a síndrome, já que é uma condição essencialmente genética. Contudo, fatores externos podem agravar complicações, por exemplo, atividades físicas intensas ou traumas podem acelerar problemas cardiovasculares associados. Quais são os sintomas físicos e mentais mais comuns da síndrome? Os sintomas físicos são sintomas como uma estatura muito alta e membros desproporcionalmente longos, com escoliose e um peito escavado. Também tem problemas oculares, cardiovasculares e outros, como estrias na pele, palato alto e estreito e pés planos. Daí, sintomas mentais cognitivos não apresentam nenhum déficit intelectual mas podem ocorrer questões emocionais e psicológicas com os pacientes. Tá. Como a síndrome afeta a qualidade de vida do paciente? A síndrome de Marfan pode afetar bastante a qualidade de vida, principalmente devido a complicações cardiovasculares, risco de aneurisma ou dissecção da aorta, alterações na visão e dores musculoesqueléticas. Muitas vezes, os pacientes precisam de acompanhamento médico frequente e restrição de atividades físicas intensas. Porém, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível ter uma vida longa e ativa. Tá. Existem exames específicos para o diagnóstico? Sim, como um teste DNA para identificar a mutação no gene FBN1, de imagem como um ecocardiograma, ou ressonância magnética ou tomografia, oftalmológicos, exame com lâmpada de fenda para deslocamento do cristalino, e clínicos, avaliação ortopédica e deformidades ósseas. Existem exames específicos? Qual a prevalência na síndrome na população mundial? Existem grupos demográficos mais afetados? A prevalência estimada é cerca de 1 a cada 5.000 pessoas no mundo. Afeta homens e mulheres igualmente e pode ocorrer em todas as etnias. Não há grupos demográficos mais afetados, já que a causa é genética e pode surgir em qualquer população. A síndrome é considerada rara ou comum? A síndrome é considerada uma doença rara, embora seja uma das síndromes genéticas do tecido conjuntivo mais conhecidas. Tá. Quais são os tratamentos disponíveis atualmente? Não existe cura, mas a forma de controlar os sintomas e complicações. Cardiovascular.
medicamentos como beta-bloqueadores e antagonistas da angiotensina 2, exemplo, losartano, para reduzir a pressão na aorta, cirurgias preventivas, dilatação grave. Oftalmológico, óculos, lentes de contato ou cirurgia para corrigir deslocamento de cristalina ou miopia severa. Ortopédico, como fisioterapia, coletes para escoliose e cirurgias corretivas em casos graves. Acompanhamento multidisciplinar, cardiologista, geneticista, ortopedista e oftalmologista. Mudanças de estilo de vida, evitar esportes de contato ou atividades que sobrecarreguem o coração. Quais são as perspectivas de longo prazo para os pacientes com essa condição? Sem acompanhamento médico, a expectativa de vida pode ser reduzida devido às complicações cardiovasculares, mas com diagnóstico precoce e com acompanhamento regular, a expectativa de vida pode ser praticamente normal. O progresso médico nos últimos 30 anos aumentou muito a sobrevivência e a qualidade de vida dos pacientes. Existem organizações ou associações de apoio a pessoas com síndrome? Qual é o papel delas? Sim, existem várias organizações internacionais e locais como a Marfan Foundation nos Estados Unidos e a Associação Brasileira de Marfan, a ABRAF. O papel delas é fornecer informação sobre a síndrome, apoiar famílias e pacientes no processo do diagnóstico e tratamento, promover grupo de apoio emocional, financiar pesquisas científicas e conscientizar a sociedade sobre a doença. Existem celebridades ou figuras públicas que têm a síndrome de Marfan e compartilham suas experiências? Sim, algumas figuras conhecidas com a síndrome de Marfan são o Flo Riemann, jogadora de vôlei dos Estados Unidos, e Javier Botet, um ator famoso que fez filmes como It a Coisa e Invocação do Mal e Mama também. Isso. Ele é espanhol. Certo. Quais os desafios mais significativos enfrentados pela comunidade médica em relação à síndrome? Diagnóstico precoce, muitas vezes confundida com outras condições, o que atrasa o início do tratamento. Prevenção de complicações cerebrovasculares. Monitorar constantemente a aorta e decidir o momento certo para a cirurgia. Associamento ao tratamento especializado. Em algumas regiões, pacientes não têm acesso a geneticistas, cardiologistas e oftalmologistas. Avanços na terapia genética. Ainda não existe cura definitiva. E a comunidade científica trabalha para desenvolver tratamentos que atuem diretamente na causa genética. Conscientização social, combater preconceito e garantir que pacientes possam ter boa qualidade de vida. A nossa proposta seria fazer um quiz de no mínimo 20 perguntas sobre a síndrome de Marfan, de verdadeiro ou falso. A gente fez o jogo impresso no papel e colado no papelão. E aí atrás de cada uma teria a resposta correta. E aí a gente faria as perguntas para a turma e aí a pessoa, alguém levantaria a mão para responder. Se ela acertasse a pergunta, a gente daria um pirulito, alguma agrada, alguma coisa, e isso seria feito no meio da sala, sentado em um círculo. Só que por causa do tempo, a gente infelizmente não conseguiu realizar. E uma das perguntas que tenho salvo aqui seria: essa síndrome é causada por uma mutação genética? O que vocês acham? Verdadeiro ou mito? Daí a resposta seria verdade, que é causada por uma mutação do gene FBN1, que afeta a produção da fibrilina, uma proteína importante do tecido conjuntivo. E todos poderiam participar, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso, né? Mas essa era a nossa proposta.